Antissia é literalmente a sombra oposta de onde um planeta está colocado. E apesar de ter um nome complicado, o termo não é difícil de ser compreendido, não. Depois que você pega o ritmo, vai muito fácil, só que a antissia você precisa ter um bom olho, já que é um aspecto oculto. Os softwares, sites não mostram, então é necessário realmente o olho de um estudante, de um astrólogo, para poder identificar se os planetas estão ou não com um aspecto de antissia ou de contra-antissia. Eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo o conceito disso, então acompanhe o vídeo até o final e não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal caso você goste de astrologia e de assuntos mais complicados do tema, porque aqui você encontrará todos esses assuntos. Vambora comigo! A antissia funciona como um espelho. Se um planeta, por exemplo, Marte, estiver em 4 graus de Capricórnio, a sua antissia, o seu espelho, será no grau 26 de Sagitário. Então, se tiver um planeta, suponhamos Saturno em Sagitário, no grau 26, que é aonde temos ali o espelho, né, o lado oposto, a sombra de Marte, então Saturno e Marte estarão em antissia, formando ali um vínculo, mesmo que não exista nenhum tipo de aspecto entre esses dois planetas, ou seja, não existe uma oposição, não tem uma quadratura e nenhum dos outros aspectos maiores, porque são signos que não se enxergam, porém, com a antissia, esses signos, esses planetas que estão posicionados nesses graus específicos, eles passam a ter esse vínculo. E esse espelhamento da antissia é baseado no fato de que o planeta possui a mesma distância em relação ao eixo do equinócio, formando ali um vínculo, pois esses planetas acabam tendo uma luz parecida, acabam se enxergando, tendo ali, né, aquele contato, pipipipopopó. E a contra-antissia, ela é baseada no fato de que os planetas possuem a mesma distância em relação ao solstício. Entendeu? Então, enquanto que a antissia é sobre o equinócio, a contra-antissia é sobre o solstício. No livro Astrologia Cristã de William Lilly, na página 91, é possível a gente encontrar uma tabelinha que ajuda a gente a identificar com mais facilidade a antissia de cada grau. Eu vou colocar aqui para poder facilitar um pouco a visualização, mas eu também vou deixar o download para o livro aí embaixo na descrição. O uso da tabela é muito simples. Você, por exemplo, tem um planeta em 12 graus de um signo e deseja saber se existe algum planeta na antissia daquele. Então você vai lá na tabelinha, procura o número 12 e vai ver qual é o grau correspondente, que no caso é o grau 18. Então, se um planeta estiver em 12 graus de Gêmeos e outro planeta estiver a 18 de Câncer, esses planetas estão em antissia. Mas atenção, gente! Cada signo tem a sua própria antissia. E aqui entra outra tabelinha para poder facilitar a visualização da gente. Então, vamos lá. A antissia de Gêmeos é Câncer, de Leão é Touro, de Virgem é Áries, de Libra é Peixes, de Escorpião é Aquário e a de Sagitário é Capricórnio. E agora que você entende um pouquinho sobre a antissia, nada mais justo do que você entender também como ela deve ser interpretada. A antissia é similar a um trígono, a um sextil em sua natureza, ou seja, é um aspecto oculto de uma natureza mais harmônica, mais bondosa. Geralmente, se tiver antissia de planetas bons, planetas benéficos, é melhor do que se tiver antissia de planetas maléficos. Mas, de qualquer forma, funciona como um trígono ou como um sextil, trazendo ali harmonia entre esses planetas. Mas como nem tudo são flores, existe a contra-antissia, que é exatamente o oposto da antissia. E ela funciona mais como oposições e quadraturas, com uma natureza mais de trazer dificuldade, de trazer tensão. E para identificar a contra-antissia, você não precisa fazer muito, basta você olhar o grau da antissia, porque no signo e grau oposto à antissia é onde estará a contra-antissia. Você captou um pouquinho a situação? Basicamente no mesmo grau, só que no signo oposto.
Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha conseguido compreender. Qualquer dúvida, solta aí nos comentários. E não esquece, né, gente? Ativa o sininho das notificações, pelo amor de Deus, pra você ser notificado aí quando tiver novos vídeos rolando por aqui. Um beijo, fui!